Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante, ou pegar em armas contra um mar de dores, pondo-lhes um fim? Morrer, dormir, nada mais. E por via do sono por ponto final, aos males do coração e aos mil acidentes naturais, de que a carne é herdeira num desenlace devotadamente desejado. Morrer, dormir, 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 sonhar talvez, mas aqui está o ponto de interrogação, porque no sono da morte, que sonhos podem assaltar-nos, uma vez fora da confusão da vida? É isso que nos obriga a refletir, é esse respeito que nos faz suportar por tanto tempo a vida de agruras, pois quem suportaria as chicotadas e o escárnio do tempo, as injustiças do opressor, as afrontas dos orgulhosos, a tortura do amor desprezado, as demoras da lei, a insolência do oficial e os pontapés que o paciente mérito recebe do incompetente, quando o próprio poderia gozar da quietude, dada pela ponta de um punhal? Quem tais fardos suportaria, preferindo gemer e suar sob o peso de uma vida fatigante, a não pelo medo de algo depois da morte? Esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou, e que nos baralha à vontade, e nos faz suportar os males que temos, em vez de voar para o que não conhecemos. Assim, a consciência nos faz a todos covardes, e assim as cores nascentes da resolução empalidecem perante o frouxo clarão do pensamento, e os planos de grande alcance e atualidade, por via desta perspectiva, mudam de sentido e saem do reino da ação. Bem-vindo a mais um Quixotada, o seu programa de literatura. E hoje a coisa ficou séria. Eu vou falar sobre William Shakespeare, talvez o maior gênio literário que já pisou sobre a Terra, e sua obra-prima, o Hamlet. William Shakespeare provavelmente nasceu no dia 23 de abril de 1564, a gente não tem a data exata, mas ele foi batizado no dia 26. Como naquela época o costume era batizar 3 dias após o nascimento, acredito que essa seja a data correta. E ele morreu exatamente 52 anos depois, no dia 23 de abril de 1616. Obviamente essas datas são do calendário juliano, que era o adotado pela Inglaterra naquela época. E o William Shakespeare foi um gênio do teatro, né? E foi muito popular já na sua época. Ele não foi popular tanto como ator, mas sim como o criador de peças incríveis. Ele era filiado a um grupo de teatro muito influente, que era Os Homens do Lord Chamberlain. E depois que a Rainha Elizabeth faleceu, né, quando o rei Jaime I assumiu, mudaram o nome para Os Homens do Rei. E essa trupe teatral era muito famosa na época. E o teatro em que ele se apresentava, né, o Globe Theatre, que até hoje existe, também era a casa teatral mais conhecida, né, mais popular. E é interessante, né, que naquela época, né, no final do século XVI, início do século XVII, já se sabia que a Terra era um globo. Mas não vou me deter sobre a vida do Shakespeare. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre a vida dele, né, sobre a questão Shakespeare. Inclusive vai me ajudar muito esse livro aqui, que eu já usei parcialmente para Fortuna Crítica para esse vídeo, que é de Caroline Spurgeon, com a tradução da Bárbara Eliodora. Eu vou ler um trecho também desse livro aqui para o vídeo do Hamlet, mas ela tem um capítulo sobre a questão Shakespeare que é muito interessante. Eu pretendo fazer um vídeo estudando realmente a obra dele e outras coisas, para falar sobre a biografia. Então não vamos deter nela hoje. Vamos falar sobre o Hamlet. Primeiramente, eu quero deixar claro que, na minha opinião, não existiria Shakespeare sem o Hamlet. Se todo o Shakespeare que nós conhecemos não existisse, mas existisse o Hamlet, ele ainda seria um gênio. E sem o Hamlet, ele seria um bom escritor de teatro, né? um excelente poeta também, mas não teria o brilho que ele tem. Talvez Marlowe, inclusive, fosse mais conhecido hoje do que o Shakespeare. Apesar de que o reconhecimento ao Shakespeare também veio tardiamente, né? Ele foi reconhecido como um escritor de teatro, né? Como autor de teatro, como um dos líderes de uma companhia teatral,
ganhou dinheiro com isso, inclusive, né? Foi bem sucedido em vida. Mas o gênio dele como escritor foi restabelecido pelos românticos já no século XIX, principalmente pelos alemães, que fizeram essa redescoberta, né, do Shakespeare. E é interessante isso, né, que passaram-se aí quase 3 séculos para que ele voltasse a entrar na moda, mas depois disso ele não saiu mais, até porque o Shakespeare não era apenas alguém que pudesse ser adotado pelos românticos, né, como um de seus padroeiros, digamos assim. O Shakespeare tem tanta coisa nas suas peças, né? Tem tantas ideias diversas que dá para você dizer que ele realmente é um dos espíritos que revolucionaram a natureza humana, né? Que revolucionaram a forma como o ser humano se enxerga, se situa no mundo. Inclusive pode-se dizer que o Hamlet antecipa o mal-estar da sociedade, né? O mal-estar da civilização, a questão da modernidade, né? A temática da falta de ação, né? Dos homens racionais. Mas vamos falar sobre o enredo primeiro e depois eu vou voltar para esses temas. A edição na qual eu baseei minha leitura foi essa aqui, das obras completas do William Shakespeare, baseada no First Folio, que foi publicado em 1623, né? Apenas 7 anos após a morte dele, pelos atores John Hemmings e Henry Condell. Nessa edição aqui, ela ocupa cerca de 40 páginas. Você pode ver que é uma fonte bem pequenininha, em 2 fórmulas. Então, eu sugiro para vocês, se forem comprar uma obra completa do Shakespeare, não comprem essa edição aqui. Eu vou deixar alguns links aí de obras completas em português e em inglês na descrição do vídeo. Inclusive também vocês aproveitam quando forem olhar a descrição e já se inscrevem no botãozinho aqui do lado, né, e ativam o sininho das notificações. E para falar sobre o enredo, primeiramente eu tenho que lembrar para vocês que se trata de uma tragédia shakespeariana. Então é muito sangue, facada, traição. Se vocês não quiserem receber spoilers diretos sobre a trama, eu sugiro que pulem uns 5 minutos de vídeo. Hamlet é uma tragédia em 5 atos e o palco principal é Elsinore, que é o castelo real da Dinamarca, né? A ação acontece no reino da Dinamarca. O estopim para o início da ação é o aparecimento de um espectro para os guardas desse castelo de Elsinore. E esses guardas, né, chamam o Horácio, que é um amigo do Hamlet, para que ele o veja por conta própria. E quando Horácio vê, ele considera que é o fantasma do Hamlet pai, né, do rei que faleceu há 2 meses. E então ele convoca o Hamlet filho para que vá até o topo, né, do castelo, até as guaridas, para ver esse espectro, né? Quando o Hamlet vai e vê o espectro, ele segue e fala com ele. E o espectro se revela realmente sendo o pai de Hamlet e pedindo vingança. Ele conta que foi assassinado pelo seu irmão Cláudio, que é o rei atual, e que Cláudio teria derramado veneno no seu ouvido enquanto ele dormia. O que acontece é que Cláudio hoje é o rei e está casado com Gertrude, a mãe de Hamlet, esposa então do falecido, né, do fantasma que está aparecendo. Mas o Hamlet, mesmo assim, duvida que realmente seja o pai dele, mas decide se passar por louco e tentar descobrir a verdade. Então Hamlet começa a se portar de forma meio estranha. Ele fala com a mãe de forma meio ríspida, mas nunca de forma direta, de forma a deixar claro o que ele imagina, o que ele pensa. Só que Cláudio e Gertrude começam a ficar preocupados, né, com a possível loucura dele. Polônio, que é conselheiro real, tem 2 filhos, Laertes, que é amigo também de Hamlet e que ele está mandando para a França, numa espécie de missão diplomática, e Ofélia. Ofélia é uma mulher muito bela e Hamlet já falou para ela de forma a declarar-se, né, a declarar seu amor por ela. Ela já inclusive avisou ao irmão e ao pai sobre essa possível pretensão do príncipe, né, do príncipe da Dinamarca. E nenhum dos dois acredita muito que ele realmente possa amá-la. Mas de qualquer forma, Polônio tenta convencer em determinado momento ao rei e à rainha que talvez a loucura de Hamlet se trate de uma loucura de amor, né? Uma paixonite, né? Essas paixões que enlouquecem os jovens.
Hamlet fica cada vez mais convencido de que o Cláudio assassinou realmente seu pai, e então ele decide revelar a sua tese quando chega uma trupe teatral, né, no reino. E essa trupe ele convence os atores, né, o primeiro ator, que seria o chefe da trupe e o responsável por escolher as peças, né, que seriam encenadas, e ele entrega uma peça a ele, e nessa peça acontece exatamente o mesmo que ele acredita que aconteceu em relação ao pai dele, né? Um irmão mata o rei para tomar seu lugar e casar com a rainha. E o Cláudio fica perturbadíssimo, né, com isso, então Hamlet tem a certeza finalmente de que realmente Cláudio matou seu pai. A rainha chama Hamlet para saber dele porque é que ele fez algo tão perturbador, né, porque ele procurou essa encenação dessa peça. E então Hamlet revela a ela, né, que sabe de tudo que o Cláudio fez, né? E Polônio estava escutando atrás da cortina. Hamlet ouve o movimento de Polônio por trás da cortina e então dá uma estocada, e pensando que seria o Cláudio, né? Só que quando eles abrem a cortina era o Polônio. E então o Cláudio decide mandar Hamlet para a Inglaterra como forma de preservar a própria vida. E ele manda que dois jovens o acompanhem, né, Rosencrantz e Guildenstern. Só que esses dois jovens que Hamlet pensava que eram seus amigos, na verdade ele percebe que são espiões, né, que são mandados para dar cabo dele. Inclusive o próprio Cláudio manda uma carta, né, para a Inglaterra, para o rei da Inglaterra, pedindo que dê destino ao Hamlet, né, mate por lá mesmo, né, para que ele se livre desse câncer, né, que o está corroendo. E Hamlet então parte. Quando Ofélia descobre que seu pai foi assassinado, ela enlouquece e acaba morrendo afogada. E Laertes, o irmão dela, volta da França, né, e quer tomar satisfações. Inclusive ele ameaça, né, matar o Cláudio, pensando que Cláudio foi o responsável. Mas Cláudio o convence que não, que o único culpado seria Hamlet. E então acontece uma cena icônica, né, na peça, que é quando o Hamlet caminha com Horácio e eles encontram dois homens cavando a cova de Ofélia. Enquanto ele cava a cova de Ofélia, ele tira outros esqueletos, e entre eles Hamlet vai ver um crânio e vai tomá-lo em suas mãos. E então o homem que está cavando a cova diz que aquele crânio pertencia a Yorick, o bobo da corte, que foi alguém que Hamlet conheceu na sua infância e de quem gostava muito. Foi inclusive alguém que, de certa forma, o educou para a vida. E então é aquela cena icônica, né, dele segurando o crânio, apesar de que o monólogo ser ou não ser não acontece nessa cena, né? Entrou para a cultura popular o monólogo ao mesmo tempo em que ele segura o crânio, mas na peça isso realmente não acontece. Então, nessa cova, né, quando chega o cortejo para enterrar Ofélia, Laerte luta contra Hamlet, dizendo que ele é o culpado, e Hamlet dizendo que a amava muito mais do que ele, né? Eles caem dentro da cova da Ofélia, e isso é algo muito emblemático, porque essa queda dentro da cova demonstra que o rei da Dinamarca, né, e Hamlet, o seu príncipe, já estavam mortos desde quando a peça começou, né, porque havia algo de podre no reino da Dinamarca, como Marcellus, um dos guardas, afirma na cena 4 do primeiro ato. O rei então convence Laerte a desafiar Hamlet para um duelo. Nesse duelo, Laerte vai usar uma adaga envenenada, né, para que qualquer ferimento cause a morte de Hamlet. E também o próprio rei vai oferecer uma taça para Hamlet, e dentro dessa taça ele bota uma pérola para distinguir essa taça das demais, e essa taça estaria também envenenada. Durante o duelo, porém, o Laerte não consegue derrotar o Hamlet. Hamlet o fere por 2 vezes, só que a rainha bebe da taça envenenada. Quando Hamlet vê a rainha caindo, desfalecendo, Laerte se aproveita e o fere. E então Hamlet entra em luta corporal com Laerte, toma a adaga dele e o fere mortalmente, né? Laerte confessa que a adaga está envenenada, e a rainha diz que está morrendo não por temor do duelo, mas porque ela foi também envenenada. Hamlet, revoltado,
toma a taça, né, o resto da taça, e obriga Cláudio a bebê-la. Então Cláudio morre também envenenado, e Hamlet finalmente vai falecer por causa do veneno da adaga de Laerte. Então todos morrem. Enquanto isso, havia um príncipe da Noruega, o Fortinbras, que era uma grande ameaça nele, que pediu autorização para atravessar a Dinamarca para poder lutar contra a Polônia, e ele vinha voltando, né? Então a Dinamarca estava cercada por inimigos, possivelmente de qualquer forma iria cair, mas a queda definitiva ocorre por causa da ganância de Cláudio, né, que assassinou o rei, um rei legítimo e um rei bondoso, e também por Hamlet, que não teve coragem de agir naquele momento que era necessário. Então, o grande tema de Shakespeare aqui nessa peça não é exatamente a questão da vingança, mas a questão da falta de ação dos bons, né, que leva ao sucesso dos maus. Inclusive tem um filme, né, de Hamlet, de 1948, em que o prólogo fala exatamente isso, né, que o único vício de um grande homem pode sobrepujar todas as suas grandes virtudes, porque um único vício pode levar a perder tudo o que ele poderia conquistar com suas virtudes. Inclusive, esse é o caso de Hamlet. Então, no prólogo ele diz que é uma tragédia sobre um homem que não conseguiu agir. E é muito interessante, né, como vocês viram já na leitura inicial, o monólogo, né, do Ser ou Não Ser, que antecipem muito a questão do niilismo, do mal-estar na civilização. Né? O Hamlet é um homem racional demais, e de tão racional ele não consegue agir, e é a sua falta de ação que leva à grande tragédia, né? Inclusive tem uma cena também emblemática, que é quando ele passa logo após o final da peça, dentro da peça, né, que é outro recurso interessante nesse teatro shakespeariano. Quando ele sai do local em que a peça foi encenada, ele encontra Cláudio rezando, e nessa ocasião ele não tem coragem também de matá-lo, e ele raciocina que se ele o matasse naquele momento, ele iria para o paraíso, né, por estar rezando. Então ele vai criando várias situações em que ele não age por motivações que você fica tentando entender, né? Talvez a grande motivação dele é justamente o fato de ele não ter coragem de agir. E a gente vai percebendo ao longo da peça que Hamlet é um homem de grandes virtudes, né? Um homem muito inteligente, um homem sábio, sensível, um grande lutador também, né? Como se revela no confronto entre ele e o Laerte. Mas mesmo assim, né, o fato dele não ter coragem de agir leva a uma tragédia muito grande, né? Se ele, que era esse homem justo, tivesse decidido por vingar o seu pai, né, e por tomar o trono, talvez o reino da Dinamarca não caísse nas mãos de Fortinbras, né, nas mãos da Noruega. Eu vou ler para vocês um trecho desse livro aqui, né, da Imagística de Shakespeare, em que ela fala sobre o Hamlet. Em Hamlet, naturalmente, encontramos em atmosfera completamente diversa. Se olharmos detalhadamente, veremos que isso, em parte, se deve ao número de imagens de doença, moléstias ou máculas no corpo que há na peça. Descobrimos que a ideia de uma úlcera ou tumor, como descritivo da condição moral doente da Dinamarca, é, no todo, a tônica da peça. Hamlet fala do pecado de sua mãe como uma pústula na clara testa de um amor inocente. Ela fala de sua alma doente, e como em relief, a emoção é tão forte, o retrato tão vívido, que a metáfora transborda para verbos e adjetivos. O rosto do céu, diz ele a ela, fica doente de pensamento diante de seu feito. Seu marido é uma espiga mofada, secando seu irmão saudável. Para ter casado com ele, seu bom senso deveria estar não só adoentado, como apoplético. Finalmente, no término dessa cena tão terrível, ele lhe implora que não se iluda com a crença de que a aparição de seu pai fosse devida à loucura de seu filho, e não à culpa dela, pois isso só cobriria de pele e película o local ulcerado, enquanto a repelente corrupção, minando por dentro, infecta e o que não é visto. Do mesmo modo, mais tarde, Hamlet compara a necessária luta entre a Noruega e Polônia a uma espécie de tumor que nasce da excessiva prosperidade. Ele vê tanto o país quanto o povo como um corpo doente, necessitado de remédio, ou do bisturi do cirurgião. Quando surpreende Cláudio rezando, exclama: este remédio apenas prolonga teus dias doentios. É muito interessante a forma como a Caroline Spurgeon
trata da questão da imagística, né? E ela mostra, né, que a tônica realmente da peça é essa questão da podridão moral que acompanha a podridão política, né? Naquela época, né, a podridão de uma família poderia significar a podridão de um reino, né? A doença de uma família. Também que nos nossos tempos não mudaram muito, não. É quando se confunde muito essa questão de política e de família. A desgraça de uma família significa a desgraça do Estado, né? A desgraça do país, da nação. Então a trama de Hamlet é muito interessante, né? É impactante, mas não é o principal, né, que torna essa peça tão monstruosa, né, tão genial. O principal são justamente os monólogos, né, o pensamento de Shakespeare em relação à realidade vivida. E temos que lembrar que essa peça é provavelmente a primeira peça que ele escreve após a morte do filho dele, né, de Hamlet. Inclusive Hamlet, né, é muito parecido com o nome do filho dele, apesar de que algumas pessoas acreditam que foi baseado num herói gálico, né, o Hamlet, o Hamleto. Mas de qualquer forma, ele está mostrando ali também a sua dor em relação ao mundo, né, a sua forma de encarar a vida naquele momento. Mas ele também dá o recado, né, para que os homens, né, os bons homens, ajam antes que seja tarde demais, né, antes que o tumor, o cancerismo tome conta de toda a sociedade e que não tenha mais uma solução, né? Algumas frases são icônicas, né, desse livro. No ato 1, na cena 4, né, o Marcelo quando diz, né, "Something is rotten in the state of Denmark." Algo está podre no reino da Dinamarca. No ato 1, na cena 2, Hamlet diz o seguinte: "Freit, thy name is woman." Frivolidade, teu nome é mulher, quando ele se lembra que a sua mãe casou-se com Cláudio apenas 2 meses, né, após a morte do pai, né, ele se revolta muito por isso, mesmo sem saber ainda que o Cláudio teria matado o seu pai. Na cena 5, né, do ato 1, ele vai dizer aquela frase também que é muito icônica, né? "There are more things in heaven and earth, Horácio, than are dreamed of in your philosophy." Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Que algumas traduções tornam ainda mais poético, né? Colocam a palavra vã para filosofia. Na cena 2 do ato 2, o Hamlet vai dizer também aquela cena muito importante que é: "Oh God, I could be bound in a nutshell and count myself a king of infinite space, were it not that I have bad dreams." Ó Deus, eu poderia viver numa casca de nós e considerar a mim mesmo como o rei do espaço infinito, que é algo que inspirou O Universo na Casca de Nós, né, do Stephen Hawking, Enclausurado, né, do Ian McEwan. Na verdade é uma frase que tem inspirado, né, literatos e cientistas, filósofos, né, durante todos esses séculos. No ato 3, cena 1, o monólogo que eu já li para vocês, né, o "To be or not to be, that's the question." E tantas outras frases icônicas que eu acabei não copiando aqui para ler para vocês, mas que dá para lembrar, por exemplo, quando ele diz que ele pede perdão pelas suas virtudes, porque nos tempos em que está vivendo, a própria virtude tem que pedir perdão ao vício. Ou então quando ele afirma, né, isso é uma frase bem nihilista, né, quando ele afirma que você pode usar para pescar um peixe um verme que comeu a carne de um reino. É algo assim, né, que ele fala sobre o ciclo da vida e que todos nós estamos dentro da cadeia alimentar, nenhum está tão acima assim dos outros, né, dentro dessa cadeia. Então ele antecipa em muito, né, essas questões, né, do niilismo, embora que os monólogos, né, do Hamlet que são monólogos que defendem muitas vezes o niilismo, ao mesmo tempo, né, a temática da ação, né, e aquilo que ele pretende é justamente evitar isso, né, fazer com que os homens virtuosos tomem as rédeas do destino, né, nas suas mãos, né, que eles decidam agir, que não deixem as coisas degringolarem demais. É uma peça genial, eu gostei demais, né, do Hamlet. Tinha lido uma primeira vez há muito tempo, né, numa tradução que eu não consegui localizar, não sei quem foi o tradutor ou a tradutora, né, da edição que eu tinha lido,
Eu tinha lido e já tinha achado assim que Shakespeare não era tudo isso, né? Inclusive eu já li muitas peças dele, né? Muitas traduções, as principais tragédias principalmente, mas não só isso. E não tinha ainda parado para, assim, considerado ele como esse grande gênio, né? Que tanta gente afirma. Mas depois da leitura do Hamlet, essa releitura no caso, eu tive essa certeza que realmente Shakespeare é genial, é incrível, né, o que ele consegue fazer, né, como ele consegue usar de metáforas, de imagens, e as suas frases são icônicas, né, são frases geniais, faz parte do arcabouço da nossa cultura, né, essas frases de Shakespeare. Quem é que nunca ouviu falar, né, sobre algo de pôr no reino da Dinamarca, né, ser ou não ser, a própria iconografia, né, do homem que segura uma caveira. E algo também interessante, né, da imagem da caveira é que aparentemente justamente a pureza está depois do apodrecimento, né? É como se a caveira trouxesse uma esperança, né? Como se a morte trouxesse a esperança de uma limpeza final. É muito interessante, não dá para esgotar tudo aqui, né, dessa peça que é incrível. Sugiro a vocês que leiam urgentemente, né, que conheçam o texto shakespeariano. É uma obra fantástica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.